Check the mic and make sure it sound right, boys. Certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast, aqui é o podcast da modificação, e hoje nossa querida convidada é a Li Carvalho. E antes de começar o vídeo, irei falar sobre nossos apoiadores, que é o Tapajós Estética e Saúde, tudo sobre biossegurança, questão de limpeza do teu estúdio, embalagem para você fazer a esterilização dos seus materiais, e tudo isso dentro desse mundo da biossegurança. Terá o nosso QR Code que você, fazendo a compra, com o nosso código PODMODIFICAST você ganha 5% de desconto. E também fazendo o pagamento do Pix você ganha mais 5% de desconto. Então aproveita isso acessando o QR Code. Também temos apoio da Pierce Lover, que é joalheria em titânio. Questão de joia de qualidade, joia com laudo nacional, que você vai conseguir proporcionar para o seu cliente a melhor qualidade de joalheria. Entre em contato com a Pierce Lover e veja o catálogo deles e a qualidade que eles proporcionam para você. Entra com o QR Code e dá uma olhadinha lá. Também tem a Tribo do Sol, que é a casa do tatuador, onde você consegue tudo em questão de supply para tatuagem. Tatuagem e também body piercing. Piercing que gosta de trabalhar com agulha americana, lá tem a marca Samurai, que é a agulha americana legalizada pela Anvisa da Hornet. Entre em contato com eles com o link que ficará aqui abaixo. E também tem o La Plata, que é nosso grande parceiro, que é a questão de boné, camiseta, regata e moletom. Entre em contato com o QR Code que você terá um ótimo atendimento. E também a Altis Tattoo, que é o estúdio onde eu trabalho, que também, se você tem um amor pela tatuagem, pelo piercing, e você entra no QR Code que o Rafa te dará um ótimo atendimento. E também tem a Sala Solidária, que é uma organização formada por piercers, com o objetivo de ajudar pessoas através de ações sociais, que todas as terças tem a live lá, e aqui também teremos o QR Code para você poder acessar e ajudar outras pessoas. No momento, eles estão com uma ação que é Amigos da Hanai, que é uma irmã de agulha perfuradora corporal que foi diagnosticada com câncer ósseo em 2017. Infelizmente, após cirurgias, ela teve infecção bacteriana e acabou que passando por alguns problemas. E assim, a Sala Solidária está arrecadando fundos para conseguir ajudar essa nossa irmã. Entre em contato com eles lá pelo QR Code e faça sua doação. Oli, você é de onde, meu? São Roque. Você é de São Roque? Nascida e criada na terrinha. É mesmo? E você ficou lá até quanto tempo? Então, eu comecei em São Roque atuando na área, né, em 2006, 2007, ajudando em alguns outros estúdios e tal. Mas eu vim para São Paulo tem 4 anos. Uhum. Então, digamos que a minha passagem por São Roque foi uma vida, né? Mas que eu não me arrependo de ter fechado minha loja e ter vindo para São Paulo. Foi muito bom. Qual a diferença que você viu lá de São Roque para cá? Tudo. Público, cultura, tudo. É mesmo? Cidade interior, né? Mas em que questão, assim, o público lá, eles são bem fechados? São. Porque, assim, eu vejo bastante trabalho seu, você faz bastante sutura na orelha, né, reconstrução. Nessa questão, o pessoal que não é muito do piercing faz bastante. O pessoal de idade, as senhorinhas aparece bastante para querer fechar. Mais pra cá. Essa clientela, você tinha lá? Então, assim, o que acontece lá é que a galera tem muito medo tanto de ir em hospital quanto em qualquer outra coisa. Então, eu tava lidando com um público mais adolescente que chegava na minha loja e eu falava, olha, não posso fazer piercing, ficava brava, me xingava e ia embora. E os idosos iam mais pra fazer cabelo, porque a minha profissão primária em São Roque foi barbearia e salão, né? Então chegou num ponto que eu comecei a atender pessoas de outras cidades, Sorocaba, enfim, galera de outras localidades começaram a me procurar. Aí eu fiquei naquela, poxa, acho que eu tô no lugar errado, né? Até o meu mentor espiritual chegou na minha loja e falou assim, olha, você tem um espaço maravilhoso, mas você tá na cidade errada. Aí eu, poxa. Respondeu qual era a sua dúvida que tinha anterior, Sim, né? eu tinha muito receio de sair de São Roque, porque eu fui nascida e criada numa cidade interiorana, onde todo mundo ali se conhece, a gente de quem, né? Gente que tem, gente de quem, gente que... Enfim, então eu fiquei naquele receio de, poxa, mas será que eu vou me dar bem em São Paulo? E sempre tem, né? Aquelas pessoas da família que falam assim, você vai passar fome, não vai dar certo, não faça isso. Vai passar dificuldade, não vai ter ninguém para te ajudar. Exato. Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo,
eu falei, e agora, né? Eu ganhei a convite de uma aluna minha, né? Que eu dei uma parte de curso avançado para ela de body piercing. E ela falou assim, Li, eu preciso de alguém para tocar minha loja, para ajudar, para iniciar e tal. Eu falei, bacana, né? Vou te ajudar. E no meio tempo, um pouco antes da pandemia, outras pessoas descobriram que eu estava aqui em São Paulo e começaram a me chamar, né? Conversei bastante na época com a Fernanda Menezes, com a Tami Bonfá. E elas, Li, vem fazer guest aqui, vem fazer guest ali. Aí eu conversando com o Ralado, pô, legal que você tá fazendo um monte de guest, tá viajando, tá fazendo seu corre. E graças a Deus, né? O bom do guest é que você, de fato, vê como que é o movimento da cidade, vê como que são as pessoas, atendimento, e né, a vivência, né? A gente acaba passando por coisas legais, Isso. a gente aprende coisas legais, pessoas nos ensinam. Se a gente tiver essa abertura de aprender e trocar, né? Essa experiência cultural é muito legal. Então eu acabei vivenciando mais o guest dentro da pandemia toda, com todos os cuidados, tentando o máximo possível seguir todas as regras, tanto de atendimento quanto de material, asepsia, antissepsia, enfim. E nesse meio tempo eu fiquei em 6 lojas, né? Cada dia da semana eu estava num lugar diferente. E você tava morando aonde? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, o jeito de eu ficar mais próxima da Casa Verde, onde eu estava atendendo fixa, né, no começo, era próximo do centro. Eu falei assim, poxa, mas eu não acho nada aqui. Aí fui para um bairro, a Moca, me apaixonei, que lá só tem tiozinho, tiazinha. É maravilhoso, eu morei lá um tempinho também, meu. Meu, lá é muito bom. E a galera é muito unida, muito, Sim. você tá trabalhando aqui, então vamos lá, vamos divulgar a sua loja, vamos te ajudar. E eu nem tinha Olha loja, que ainda demais. divulgava da galera, né? Uhum. Então foi bem legal, foi uma experiência bacana, assim, que eu vi que existe um pedacinho do interior em São Paulo, né, dentro da Moca. E aí da Moca eu acabei indo para Vila Alpina agora e tive a oportunidade de montar minha loja. Né, eu passei por várias outras experiências e outras lojas, até que chegou um amigo do meu marido e falou assim, olha que legal, eu tenho um cabeleireiro que tá saindo e você pode entrar. Eu falei, ó. Perfeito! É a sala perfeita. E acabei montando meu espaço agora. Mas essa pandemia foi... Imagino, meu. complicado. E como que foi você entrar pro cabelo assim, começar a trabalhar com isso? Então, vou te E sentir a contar vontade, né, de querer fazer Deixa isso. eu contar um pouquinho da história. Sim. Não tem nada a ver, tá? Mas eu comecei a trabalhar com vinho. Eu ia pra feiras de exposição. Você é da cidade do vinho, né, meu? Exato. Aí eu trabalhei com vinho, me vestiam de Giacometa. É. Né? O dono da adega, ele tinha umas fantasias e tal. E a gente servia vinho, falava dos vinhos, tudo pro pessoal, né, pro público. E era Giacometa e o neto dele era Janduia. Então a gente trabalhava assim com a parte de venda, né? Até que chegou um tempo que eu trabalhei na parte interna, assim, mais para conhecer os vinhos, para saber o que eu tava vendendo. E aí eu falei assim, bom, eu não vou ficar mexendo com vinho pro resto da vida, né? Não vou ficar só trabalhando nessa parte que já todo mundo em São Roque faz isso, né? Aí eu falei, bom, eu gosto de mexer com beleza, com salão, sempre achei bonito. Aquelas senhoras com bob na cabeça, com um monte de coisa. Meu, me tira uma dúvida. Sempre que eu vejo em desenho animado ou em filme aqui, assim, o pessoal fazendo vinho, é aqueles caras pisando assim, na uva, em cima da uva. Isso é verídico? Se faz assim mesmo? Sim, é um processo artesanal inicial, né? É mesmo? Então, assim, na época em que não se existia máquina, né, para fazer a operação do vinho, toda a parte da moenda... Hoje em dia tem máquina que faz isso. Tem. Tá. Tem. Porque a adega que eu trabalhei, ela era artesanal, mas hoje em dia já tem todo um processo, Sim. né, maquinário. Você e tudo fazia mais. isso? Chegou a Então, fazer? eu já participei de algumas pizzas. É legal, gente. Ah, São Roque tem tem. Pizza da uva pizzas, é que legal. legal. É legal. E aí eu comecei a ver que em São Roque tinha escolas de cabeleireiro e tudo mais, do Jorge, da Ivete. Eu falei assim, bom, vou dar uma sapiada. E comecei a olhar aqui e ali. Até que chegou uma hora que eu falei assim, bom, vou começar a estudar isso. E namorei um menino também que trabalhava com barbearia. E eu via ele trabalhando, eu achava fantástico aquilo. E foi desenvolvendo, foi acontecendo naturalmente. Eu comecei a ir para a escola, comecei a fazer algumas aulas e era muito prático, né? Não era teórico, que interior é assim, faça, veja e reproduza. Boa. Então a escola que eu fiz de cabeleireiro inicial foi assim. Depois eu fiz São Borges, vim aqui para Iquezá, aqui em São Paulo, conheci outros profissionais, conheci o pessoal da L'Oréal e tudo mais, da Jaque Janine. Mas a minha profissão primária foi no vinho. Aí nessa época você abriu o seu espaço ou você ficou trabalhando em outros espaços? Então, de vinho para hairstylist eu passei para venda de microsiga, que agora é TOTUS, né? Mas era software. Então, assim, eu entrei como telefonista numa empresa para vender software, meio período, porque eu falei assim, poxa, eu vou entrar numa faculdade, eu preciso, né,
ajudar nos livros e tudo mais, custear minhas despesas. E o meu sonho era prestar medicina. Eu prestei medicina, passei em Ribeirão Preto, mas minha família falou, putz, não dá pra te ajudar. Isso daí não vai rolar pra te ajudar. Mas dá pra você fazer direito. Direito tem uma faculdade aqui em São Roque, a gente pode te auxiliar. Uhum. E eu acabei entrando pra faculdade de Direito com 17 anos. Então, assim, eu era telefonista de manhã, com análise de sistema, vendia software. E à noite ia pra faculdade de Direito. Só que chegou uma hora que eu não tava conseguindo conciliar mais. Porque, querendo ou não, direito é uma faculdade bem difícil, né, meu? Exige bastante. Tem que trabalhar Sim. e estudar ao mesmo tempo. Exige bastante. Então chegou num ponto que eu falei assim, eu tenho que ter minhas prioridades e foco. Eu falei, não, eu vou parar com análise de sistema. Aí eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. Da onde eu vou tirar a fonte de renda que eu preciso para continuar? E aí eu consegui um espaço, que era de um ex-sogro meu lá, e ele falou, olha, tem uma sala vaga aqui no Serrone, que era um pontozinho comercial lá em São Roque, tinha várias salinhas. Aí ele falou, ó, começa aqui e vê, se der certo você muda para um outro espaço, você aumenta o seu espaço. E eu comecei, cadeira, lavatório, espelho. Né? Isso eu tinha 19 anos, 20 anos. Você estava cursando a faculdade ainda? Tava. Então, assim, eu terminei a faculdade de Direito, eu já tinha minha loja, né? Meu ex-marido tatuava já, eu já fazia piercing. E a minha história com o piercing foi legal porque, assim, eu descobri que eu gostava do direito, mas a minha paixão não era o direito. Né? Eu fazia com gosto de ir para a Câmara de Arbitragem, para o Fórum, Advogada Doc, tudo, mas não era o que eu queria. Eu falei, me falta aquele feeling, aquela vontade de acordar de manhã e falar, é isso que eu quero, eu vou fazer isso. E aí eu fui num congresso, nada a ver, OAB, e eu vi alguma coisa falando sobre APP. Caramba! E aí foi o primeiro contato que eu tive. Aí eu falei, vou pesquisar isso no Brasil, porque, poxa, o body piercing no Brasil não tem nada a ver com o que a gente vê fora. E eu já tinha feito alguns piercings, né, com um profissional lá da cidade. Você lembra o que tinha a ver com o app lá? Era um congresso, não lembro o que Era era. o congresso que da OAB mesmo? No mesmo lugar, na mesma... Eu não lembro. Porque é um órgão dos Estados Unidos, né? Sim, não, foi fora. Ah, você foi lá fora. Ah, sim, tá. Entendeu? É que assim, explica melhor, OAB tem cruzeiro, OAB tem um monte de coisa, o pessoal sempre viaja, né? Tá, pra onde que você foi? E o meu primeiro contato, a gente foi pra Vancouver, Canadá. Uhum. Então, assim, a gente teve um primeiro contato lá fora, né? Tá. Tanto eu quanto meu ex-marido, enfim, várias pessoas que conviviam com a gente. Então, assim, eu vi que o body piercing lá fora era totalmente diferente daqui. Eu falei assim, poxa, eu vou procurar saber como funciona, porque eu já gostava de brinco, de piercing, de alargador e tudo mais. E aí foi quando eu descobri o Ronaldo Sampaio, né, o Snoop, descobri outras pessoas, Tio Dani e tudo mais, e eu fui estudando. Comecei a fazer os works do Ronaldo, fiz com o Compadrito Aníbal, né, fiz Thiaguinho Oliveira, e assim foi. Até que eu cheguei no Tio Dani, no Marquinhos e toda essa galera que a gente já conhece. Então, assim, eu me considero body piercer há 9 anos. Profissionalmente, né? Porque a gente nem sempre começa certo, né? A gente começa a comprar uma joia aqui, aí vê que não é bom, aí vai num outro fornecedor. E aí eu tenho mais ou menos aí dentro de estúdio uns 10 anos, né? Meu, assim, 8 anos de loja. Então eu me considero profissional piercer há 9, né? Que eu aprendi a trabalhar da maneira aséptica e de acordo com as normas lá de fora, porque infelizmente o Brasil ainda tá um pouquinho... Tá bem, mas tá no caminho, né, meu? Tá seguindo. Sim. E nessa época da faculdade mesmo, que você viajou pra fora, foi sua primeira oportunidade de ir pra fora ou você já tinha ido antes? Não, foi na época da faculdade porque assim, eu era muito nova, minha família era muito regrada. E se eu falasse que eu ia pra São Paulo pra ir pra um evento, pra uma balada, eles não me deixavam, aí era aquele lance, eu vou na casa da amiga, entendeu? Então eu acabava indo na casa de alguma amiga. Teve uma amiga minha, em específico, que me ajudou bastante na época também, que ela falava, vem aqui em casa, vamos passear, a gente vai pra casa do meu pai em São Paulo, ou tipo, vamos pra tal lugar. Outras amigas também da época da facu que me levaram pra Polícia Federal pra tirar meu passaporte, que até então não tinha. Então, foi na época da faculdade que eu comecei a ter esse contato. Eu tive uma professora de espanhol, né, a Natasha Boeza, que ela era argentina, e ela também fez a ponte, falou assim, Li, ó, é assim que tira um passaporte, é assim que faz tal coisa. Então, foi nessa época que eu comecei a descobrir esse outro universo fora da cidade interior, porque quando a gente mora no interior, a gente não conhece nada. Né? É verdade. Absolutamente nada de fora. E é isso.
Acabou? Não, com relação a essa parte do... Não, calma. E como que era essa época da faculdade, assim? Como que era o seu dia a dia da faculdade? Então, na época Porque da até aí faculdade... você era uma pessoa normal ainda, que só estudava mas mesmo, as né? Como que tiazinhas já era? passavam se benzendo quando me viam com as costas de fora, na rua. Você já tinha Já tatuagem? tinha as Como que foi a costas, seu primeiro contato com a tatuagem? Então, meu primeiro contato eu tinha 17 anos, uma amiga minha, a Babi, sempre tem os amigos, né? As ideias maravilhosas dos amigos. Que Isso você falou tava assim, no final do ensino médio ali? Ou já tinha ela falou- acabado? Não, já tinha acabado. Tava, tipo assim, de férias do Vendo o final que ia do- fazer, né? Aí ela falou, Li, eu conheci um tatuador em Vargem Grande e eu quero fazer uma tatuagem. Legal, você tem 18, vai lá e faz. Não, vamos comigo. Falei, meu Deus, vamos lá. Aí a gente chegou, foi super bem recebido por ele e pela esposa e tal. E eu ainda ia completar os meus 18 anos. Eu não tinha os 18 anos completos. Aí ela assim, eu quero fazer um menininho com cortador de grama na pubis. Meu Caramba! Deus do céu! Eu falei, gente. Aí fui com ela, tal, ela fez o decalque, fez o trabalho e tudo. Eu falei, nossa, que legal. Ela não sentiu dor. Eu falei, tô Ela não tentada, demonstrou que sentiu, né? Que sentiu. Não, ela fez dando risada, fez conversando e tal. Aí eu falei, Que é um legal. lugar bem sensível, né, meu? Aí eu esperei mais um pouquinho, eu falei, tá, eu vou lá de Tô novo. tentada já. Eu fiquei assim, sabe, eu quero fazer também. E aí eu fiz a minha primeira tatuagem na região da pubis também, escondida da família, né, óbvio. E é um símbolo celta que eu fiz, que eu sempre gostei muito da cultura celta, né, de magia e tal. E aí acabei fazendo com ela lá, o tatuador ficou meio assim e tal, pô, mas por que vocês só querem tatuar pubis, né? Aí a gente explicou, não, porque a gente é de uma família tradicional, tem todo um quiproquó, não vou sair de toalha e minha mãe ver minhas costas fechadas e falar tá tudo bem, né? Então foi bem complicado no começo, assim, essa parte Aí nisso da eles não aceitação chegaram a ver familiar. essa primeira? Não, Você conseguiu depois de esconder há muito algum tempo, né? eu fiz um outro trabalho nas costas, aí eu tava deitada, dormindo no sofá, meu pai só fez assim. Que isso? Aí ele virou pra minha mãe e falou assim, ela fez tatuagem antes de mim. Fátima, você acredita nisso? Olha aí. E eu assim, né? Com o olho aberto, outro fechado, pensando, Fingindo que tá dormindo. agora eu vou ouvir. Eu pensei com ele, mas deu tudo certo no final. Sério? Foi tranquilo? Foi. Olha que bom. Aí, depois de umas 2 semanas, minha mãe chegou pra mim e falou, ó, para por aí. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei com o pescoço fechado, ela, nem me mostre. Nem me mostre. Mas quando você fez o pescoço, você já tava trabalhando, né, com isso? Já tava na área, já. Uhum. Foi a época que eu falei assim, não vou mais advogar, não vou mais exercer, não vou fazer mais nada, não quero. Sim. Porque assim, quando a gente sai de um estágio, né, de advocacia, a gente está dentro de uma empresa, dentro de um escritório, mesmo que você ainda não tenha a OAB na mão, tem alguns advogados que te mandam por fora. Então assim, eu tive várias experiências desgastantes, sabe, de briga de vizinho, de não sei o que tem, você vai pra Câmara de Arbitragem, você volta e já tem um outro processo na sua mesa e o estagiário ele é sobrecarregado. Com quanto tempo você começa a fazer estágio? Eu tava no finalzinho do 4º ano, quando eu comecei a estagiar já na área. Só que lá no interior é mais ou menos assim, eles te São dão a quanto cópia tempo de da OAB faculdade? e você ajuda. 5 anos. Ah, então já é quase no finalzinho, assim, né? Foi, já o último ano já é pra porque trampar, assim, pra a gente finalizar. tem pasta complementar de atividade, a gente tem várias coisas que tem que complementar antes de entregar o TCC, né? Antes de fazer o final enfim. Qual foi o primeiro caso que você pegou? Briga de vizinho. E era Avanço por causa de de quê? cerca. Avançou a cerca, a metragem do terreno, aí foi fazer o muro, deu ruim, aí a prefeitura foi lá e não conseguia fazer IPTU do lugar, e enfim. Aí até você Aí chegar... nisso o vizinho põe o outro no pau pra Exato. pegar pra ele. Exato. Aí chega na Câmara de Arbitragem primeiro, antes de subir pro juiz, né? Quando é caso mais simples de O resolver. que é a câmara de arbitragem? A Câmara de Arbitragem funciona assim, tem o árbitro, que é um estudante de direito, que é formado por um curso da PAMAGES, né, que é onde a gente aprende a mediar conflitos, né, assim, colocar uma pessoa no lugar da outra para que elas cheguem num entendimento, né? Sim. Então, você chega, expõe a situação e fala, olha, você no lugar do fulano, como você se sente? O que você faria? É meio que um lance psicólogo, meio, né? É jurídico, mas é mais psicólogo. Então, assim, a gente consegue tentar resolver o conflito ali. Se não conseguir resolver o conflito ali, sobe pro juiz. Né? Geralmente se resolve na Câmara de Arbitragem. Que só quando legal. alguma Nem coisa... todo caso chega até o juiz. Não, quando Mas cabe sim. acordo.
Quando cabe acordo. Tá. Mas nessa situação assim, lá nessa câmera, o advogado tem que estar presente, de qualquer forma. Então, geralmente o árbitro, né? Ai, gente, é até feio falar um negócio desse. Mas assim, a gente não gosta quando o advogado acompanha a parte, porque o advogado ele fica em cima. Ele não deixa a Você pessoa era falar. advogada, né? Sim, mas como árbitro, você tá ali como... Ah, o árbitro pode ser um estudante de direito Exato, também. mas você não é um advogado. Entendi, Entende? entendi. Porque você aprende a ser No tolerante com as direito, partes. no estudo, você estudando direito, você não vai ser só advogado, né? Tem muitas É um outras. leque muito grande. Você pode Ah, prestar muitas outras magistratura, pode ser policial, pode ser... Porque, assim, dentro da área do direito, você tem um leque, né? Você tem escrevente do judiciário, oficial de justiça, tem várias coisas que você pode prestar para, né, continuar na área. E, nesse caso, por exemplo, o árbitro, ele chega como um bacharel, como um estudante, como um estagiário, formado pela APAMAGES, que é um conselho. Então, assim, não tem nada a ver com a OAB diretamente. Ele vai prestar o serviço para a OAB dentro das possibilidades da APAMAGES, dentro da Câmara de Arbitragem. Então, a gente coloca o assunto em peso, faz com que os dois se entendam e haja um acordo. Se não tiver acordo, aí sobe para o juiz. Alguns casos, às vezes, o próprio advogado, quando ele acompanha a parte, ele dificulta. Entende? Porque ele fala assim, não, eu não quero que você faça acordo porque não vai ser vantajoso para você. Aí acaba entrando no debate com o árbitro, que tá ali tentando mediar as partes, entende? Então a gente torcia quando não entrava um advogado. A gente falava, não, dessa vez. Mas você já esteve no lugar da advogada? Já. Aí nisso os já caras estavam acompanhei. lá doido contigo, Já, né? de falar assim, olha... Porque a o trabalho do pessoa- advogado é de fato fazer isso, né? Meio que Sim. atrapalhar o trabalho deles, Sim. né? Mas não atrapalhar, mas ajudar o cara que se tá prestando Teve serviço ali, né? um caso que foi uma apropriação indébita, né? Aí eu falei assim, olha... Como que é isso? Apropriação indébita, por exemplo, você é meu primo, você pega meu carro, começa a usar o carro, fala que vai me pagar, não paga e se apropria desse bem, que não é seu, e você não me E paga. não quer devolver. Exato. Aí você vai e pede. Se tiver sob pagamento ainda das mensalidades do carro, você pode pedir busca e apreensão pelo banco. Se não, você tem que acionar um boletim de ocorrência, ir atrás da pessoa, pedir o carro de volta. Se a pessoa não devolver, você processa. E aí vai Aí pra... foi onde chegou o caso que você se envolveu. Foi. Como Aí foi o isso? escritório que eu trabalhava falou assim, Li, vai lá resolver isso aqui. Eu, tá, vamos lá. Aí peguei, vi o que era, cheguei lá, falei, olha, não aceito acordo. Porque ele vai querer te pagar nem o mínimo do que ele usou do carro, que ficou muito tempo com o carro, ou só vai querer te devolver e você não sabe qual é a condição do carro. Então, Exatamente. fala que você não quer o acordo, que você quer que suba para o juiz, porque você vai mandar avaliar a situação do carro primeiro para depois entrar num acordo, num consenso. Porque na Câmara de Arbitragem é muito assim, aperta minha mão aqui, resolve o valor e tchau. E a pessoa, se ela tiver, vamos dizer assim, um pouquinho de noção, ela fica com prejuízo. Senão, ela vai falar depois, poxa, mas eu fui na Câmara de Arbitragem e saí no prejuízo. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado também como conciliador para dosar e não deixar que uma parte só saia prejudicada, e sim deixar os dois, né, na mesma situação. Só que eu propus para minha cliente, eu falei, olha, não aceite acordo, né? Minha não, no escritório de advocacia que eu tava. Uhum. Falei, olha, não aceita acordo. Se você aceitar, você vai sair no prejuízo. Ele já tá há 3 anos com o seu carro. Sabe-se lá Deus o que não fez com o seu carro. Então, a perda, né? Aí ela tá bom, não vou aceitar. Aí eu vi a cara da conciliadora, assim. Filho da puta. Tem, né? Tipo, eu te Mas pego ali aí na subiu pro esquina. juiz? Subiu. Aí nisso você Subiu. acompanha também Acompanho. diante do juiz. Aí é obrigatório ter um advogado do lado Sim, com o juiz. sim. Aí é necessário, porque eles chamam, né? É necessário só ou é obrigatório de fato? É necessário porque, assim, para você poder dar continuidade a um processo, se você não tiver acompanhado por uma pessoa que saiba a letra da lei, entende? Porque o ser humano, ele tá lá na faculdade de Direito para aprender, porém, ele não é obrigado a saber de tudo, né? De toda a lei. Então, assim, não tem como se cobrar do cidadão que ele conheça toda a lei, todo o codex, né? Que a gente chama de vade-mecum aqui, né? Então, assim, não tem como a gente cobrar, olha, a lei é assim, é assado, então a pessoa nunca vai conseguir advogar em causa própria, a não ser que seja um advogado que tenha noção do que está falando. Então, é interessante ter um advogado, porque o advogado ele vai saber orientar, pautar, falar, olha, não fale isso, não É o faça conselheiro assim. de fato, né? É, entendeu? Tenta um acordo, não conseguiu o acordo, a gente tenta uma contestação, tenta alguma outra coisa. Então, o advogado ele faz o meio de campo ali para, né, o processo dar andamento.
pra não ficar a galera se engalfinhando dentro do... E teve alguma que não teve sucesso? Então, na verdade, teve uma que eu abandonei e foi por isso que eu saí da área jurídica. Qual foi o motivo? Foi... Posso contar, gente? É meio Fique à pesado. vontade. Opa! Eu cheguei no escritório que eu tava atendendo e me trouxeram uma causa que era criminal. E eu falei, então, mas Aí é mais eu forte, gosto de né? mexer com trabalhista, tanto que eu tenho a pós pela FMU em trabalhista, eu não quero mexer com isso. Tá, mas dá uma olhada, porque o cara tá aqui, já foi indiciado, veio procurar o nosso escritório e tal, e eu olhei, era estupro de vulnerável. Eu falei, poxa, não quero lidar com esse tipo de matéria. E tava lá o laudo do IML das meninas, foi a filha e a enteada, meu. entendeu? E eu assim, não gosto, não quero, não vai, não desce, então aquele gosto que eu tinha de ajudar as pessoas no direito Acabou que murchando nessa situação, né? foi transferido para modificação corporal, porque eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu prefiro ajudar as pessoas a chegarem naquilo que elas almejam, no sonho delas, do que atenuar a pena de um cara que foi capaz de estuprar a filha e a enteada, entende? Então é muito pesado. Então assim, eu não tive esse feeling que muitos advogados têm de não, vamos lá, é só uma causa, né? Vamos pela ética e não pela moral. É, levar como somente um trabalho mas assim, né? É criada em difícil, cidade de mas é interior, difícil. Pesou mais, então. criada em cidade de interior, eu tenho toda uma base moral, sabe, muito boa da minha família. Se fosse qualquer outro tipo de crime criminal, assim, sabe? Em qualquer situação, mas, pô, isso daí é forte, meu. Foi Complicado, pesado, é foi pesado. complicado trabalhar com isso, hein, cara? Pesado. Então, E assim, nisso foi antes ou depois dessa viagem que você fez? Foi bem depois, foi bem depois. Então, nessa viagem, você já Eu nessa tava situação, você já avançada, tava ali já meio tava avançada. em Porque, cima do assim, muro ali, né? Eu gostava do piercing aqui no Brasil, eu achava bonito o body piercing, eu tinha feito um transversal que não deu muito certo, eu falei, poxa, por que não deu? E eu fui buscar explicação e lá eu encontrei, falei, olha, joia, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Eu falei, gente, como é diferente lá fora, né? Essa parte de orientação, de cuidado, de joia, de tudo. Você foi procurar lá no Canadá? Não, eu tive acesso, tive a informação que existia dentro dos Estados Unidos, né? Eu peguei o flyer nessa convenção que eu fui da OAB e tal. E assim, a cada 6 meses a gente já começava a receber no e-mail. Vai ter cruzeiro da OAB, vai ter não sei o que da OAB, vai ter evento, vai ter... Enfim, e quando eu podia eu ia, quando não dava mesmo. Você chegou em outros, então? Eu fui em um cruzeiro, fui nesse congresso que era sobre... Foi na época dos Nardoni até, que aconteceu o caso da Isabela Nardoni. Uhum. E, enfim, aí tive acesso ao folder da APP, né? E daí eu falei assim, bom, vou procurar no Brasil, aí tive acesso ao Ronaldo Sampaio, aí eu falei assim, poxa, eu gostei da informação, eu acho que eu consigo trabalhar com isso. Eu ainda estava na teoria do achismo, será que eu consigo, será que eu não... Mas quando eu falei assim, poxa, entre lidar com a vida do ser humano, lidar com esse tipo de coisa, eu não tenho estômago para isso, eu prefiro deixar as pessoas mais bonitas. Então eu já tinha o salão, né? Eu já mexia com o salão, eu já tinha o meu ex-marido que tatuava, eu falei, poxa, eu vou começar a colocar o piercing aqui dentro também. E eu já tinha essa noção, assim, por alto, né? Tem um amigo meu que começou em São Roque também, ele foi pioneiro em São Roque, o Dinão, adoro ele. Uhum. Ele é muito gente boa. E assim, ele também tinha já me passado algumas coisas, assim, meio que por alto, no atendimento dele que eu via, o carinho que ele tinha com o piercing e tudo mais. E eu achava um barato aquilo, eu falei, nossa, o cara se realizou com aquilo, eu quero isso pra mim, eu quero me sentir assim, realizada com alguma coisa. E foi aí que o piercing entrou na minha vida de vez. Né? Eu falei, bom, vou começar a comprar as joias, na época eu conhecia todo mundo body piercing, comecei a comprar as joias deles, ó, o merchan. Aí eu comecei a ter acesso, o Thiaguinho falava pra mim, olha, nos workshops, né, compra de tal, que é bom. O compadrito também passou uma lista de pessoas que dava pra comprar. Nos workshops do Ronaldo Sampaio, ele sempre indicava também até a Painful Plásticos, né, que foi as pioneiras aí e tal. Então, assim, eu comecei a comprar joia, comecei a aplicar o básico, aí comecei a estudar, até que eu me senti segura, eu falei, não, agora dá para ir para um avançado. E aí eu fiz o workshop de microdermal e Surface, que foi os 3 juntos, inclusive. Foi o compadrito, o Thiago e o Ronaldo Sampaio. Uhum. Então, assim, ali eu comecei a desenrolar microdermal, Surface. Meu primeiro contato com suspensão foi com o tio Dani. Foi depois de... Acho que foi em 2014, 2000, alguma coisa assim. Foi aí que você viu ou você já suspendeu? Não, que eu tive contato de em ver. fazer. Ah, você fez? Em fazer. Eu ajudei ele a fazer. Você auxiliou. Entendeu? Porque assim, eu participei de uma suspensão corporal, mas eu tava bêbada, não foi legal. Foi num evento de motoclube, foi uma
não recomendo, não Aham. faço. Se for assim, né, na correria e tal. E o tio Dani falou assim, meu, eu vi que você gosta, então vem cá, vou te mostrar como que é, se me auxilia e tal. E aí foi que eu comecei a gostar mais dessa parte de modificação, de suspensão, né, que o Dani chegou pra mim e falou, não, vem cá, vamos aprender a fazer construção, scalp e tal. Tive a possibilidade de, antes do primeiro congresso do Gap, fui lá no tio Dani, me passou várias dicas, várias coisas, né, do work dele. E foi isso, nessa parte de modificação. Quem me iniciou mesmo no rolê foi o tio Dani. E nessa época, meu, você estudava o direito, fazia o estágio e ainda tinha o salão? Como que você conseguia reconciliar tudo isso? Então, eu terminei a faculdade de Direito com 21, né? Então, assim, eu tô com 32 agora, né? Uhum. Então, foi praticamente aí 10 anos conciliando só o salão, né? Só a minha loja com o body piercing. Então, quando eu não tava viajando estudando, eu deixava alguém na loja responsável, eu tava estudando a parte do direito, EAD, online, então eu sempre tentei, de manhã eu ia pra loja, de tarde eu pegava um EAD, estudava alguma coisa, final de semana eu ia pra curso, congresso, evento, enfim. Então eu tentei conciliar de uma maneira que eu não deixasse minha loja fechada também, né, mas eu nunca parei de estudar, tanto que a minha paixão lá atrás pela medicina hoje virou dentro da modificação corporal uma possibilidade de ajudar as pessoas, né? E, inclusive, a primeira pessoa que eu ajudei com modificação foi um menino que ele precisava de um trampo. E ele chegou na minha loja com 50 milímetros, né? Ele falou, Li, eu tenho uma entrevista. Aí eu falei, poxa, eu já fiz reconstrução, várias delas com o tio Dani, assim, vendo, ajudando, auxiliando. Levando o Daniel lá em São Roque, coitado, fazia ele lá, né, pra eu aprender. A galera dava grana pra ele, eu assistia, eu via como era. E eu não tinha tanta segurança. Eu falei assim, poxa, mas eu vou ajudar, porque o cara tá precisando. E aí a gente fez o procedimento, ele passou na entrevista, depois veio, conversou comigo, ele tomou até um tapa na orelha de um primo dele com os pontos, chegou a abrir, deu dor de cabeça, ai, meu enfim. Deus. Porque a modificação depende muito também do cuidado do cliente. Total. Né? Então, assim, a gente sempre acaba tendo algumas, né, intervenções no caminho. Mas aí eu sei que foi a primeira vez que eu pude ajudar uma pessoa dentro da modificação e eu falei, poxa, que legal, é isso que eu quero. Uhum. Já que eu não pude cursar a medicina e entrar a fundo na medicina, eu falei, pelo menos com a modificação, eu fui atrás da doutora Luziane Borges na parte de biossegurança, esterilização, teve o Ryan Ollett no Gap, que também deu a parte de biossegurança pra gente, e fui atrás de instrumentador cirúrgico, eu direto enchi o saco do Marquinho, o Marquinho acho que já tava, né, poli, entendeu? Então, assim, a minha vontade mesmo da modificação era ajudar as pessoas, porque muitas pessoas chegavam pra mim sem vaidade, sem vontade, e saíam da minha loja depois com as perfurações. Poxa, ó, agora eu tenho autoestima de novo, sabe? Então isso é incrível, é né? muito Você gostoso. ter a possibilidade de proporcionar isso para as pessoas, né? Exatamente. E também a questão de você estudar, né? Porque você estudando, você consegue dar um melhor resultado para as Com pessoas. certeza, a gente nunca pode parar de estudar. Tanto que Sim. assim, eu comecei a estudar com o Daniel, perguntei várias coisas pro Marquinhos e fui atrás de outras pessoas. Quando a gente teve acesso ao Gap, que eu vi que Gladys fazia modificação, algumas outras pessoas faziam, eu falei assim, poxa, eu vou começar a acompanhar o trabalho deles, ver o que eles fazem, qual é o diferencial, né? Aí a gente teve acesso ao Gato, teve acesso a vários outros profissionais da área que se deslocam, vêm, gastam uma grana, empregam tempo para poder trazer aquilo que eles pesquisaram por muito tempo, né, para chegar num consenso e falar, ó, agora eu tô apto a passar para frente informação. E então eu fui buscando de cada um ali o que eu podia absorver de conhecimento que na minha técnica fosse aplicado, ou que fosse mais asséptico, ou que fosse melhor para o meu cliente, né. Tanto que a linha hipoglicólica mesmo, essas coisas assim, a gente começou a trabalhar muito recentemente na minha loja, assim, no sentido de, pô, cicatriza mais rápido, o cliente não tem tanto problema para voltar a tirar ponto e tal. Então, assim, são várias coisas que a gente vai, dizer assim, orientando no trabalho, melhorando no trabalho com a experiência adquirida com eles, entende? E a cada experiência que você vai pegando, você vai vendo um ponto que você pode melhorar no próximo Exato. que você vai fazendo, né? O workshop do Thiaguinho e do Snoopy eu ia direto. Eu tava sempre mesmo, a mesma matéria, a mesma apostila, eu tava lá. Vale a pena você estar recapitulando, porque mesmo que você assista uma vez, você pegue bastante coisa, vai ter bastante coisa que você acabou não pegando. Sim. Que você parou pra escrever, você parou pra pensar o que ela acabou de E falar. às vezes uma coisinha
muda tudo. Muda tudo, Uma coisinha com certeza. mínima. É que nem ler um livro várias vezes. Você vai lendo, você vai descobrindo cada vez mais coisas, vendo Exato. detalhes diferentes. Exato. percebendo Então, cada assim, vez eu fui pegando o que dava pra, né, absorver de conhecimento de cada um. Mas, assim, o que eu mais tive, assim, prazer em ter o acesso ao material, e foi um negócio, assim, muito louco, que foi uma paixão muito grande, foi o Bryce Kelly. Eu falei, gente, como ele é um fofo, ele é muito acessível. Então, assim, eu comprei meu analisador do Marquinhos, né, do Tapajós. Ele depois veio falar pra mim, olha, tem um grupo, um fórum no Facebook do Brian, assim, assim, assado. Eu comecei a falar com ele, aí cheguei lá no Gap, eu vi ele, eu falei, ele tá aqui. E o pouquinho que eu consegui conversar com ele, porque meu inglês, The Books on the Table, é maravilhoso, né? O espanhol fui, agora o inglês. Então, assim, eu vi que, poxa, agora eu tô conseguindo alcançar, né, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo de teoria que eu via, poxa, eu tô tendo contato com essas pessoas agora. Então, isso foi... Falei, me achei, é aqui, agora, eu não vou mudar mais, é isso que eu quero pro resto da vida. Porque eu ainda tava assim, volto pra área jurídica, essa pandemia me pegou. Porque eu fiquei naquela, volto pra área jurídica ou continuo no body piercing, né? Antes também, quando eu me separei do meu ex-marido, o tio Dani me deu uma força, ele falou, ele não desiste. Né? Ele tava pra ser jurado numa convenção em Itaquá, ele até pra me animar, ele falou, vem comigo, vamos lá, vamos passear. Fui pra convenção com ele, a gente recebeu homenagem, tudo lá. E assim, de lá pra cá... Eu participei dessa daí. Participou. Foi que eu fiz o surface no braço do Peterson. Foi. E eu procurei não desanimar, sabe? Eu acho assim que eu devo muito a Drica, ao tio Dani e várias outras pessoas que falaram pra mim, não desanima o ralado, né? Quem mais? O Ruivo. Não sei se você conhece, Edu. Conheço o Né? Ruivo. O Ruivo. No Gap ele entrou no meu quarto lá, achou que era o dele, ficou mal tempo. Foi arrumando uma hora. Aí foi chegando um brother, porque são 4, né? Sim. Aí chegou um, aí chegou outro, aí chegou ele. Aí daqui a pouco chegou outro, e chegou outro. Aí, puta, mano, tem alguém sobrando aqui nesse quarto, né? Tem 5 negros aqui, meu. Aí, Tinha muita gente. aí eu acho que foi o Josias e o Ruivo lá ver quem que era que ficava no quarto. Aí o Ruivo era o quarto do lado do nosso. Aí teve essa bagunça toda e conseguiu resolver. Aí foi aí que gerou a nossa amizade. Sim. Que aí o vizinho do quarto do lado sempre vai ser um amigo, né? Vamos Bacana. tomar uma cerveja aqui, vizinho. É, e o legal do Gap é que assim, toda vez eu sempre caio no quarto com a Drica. Toda vez, né? Caramba, meu, que legal. Talvez seja porque o André percebeu a proximidade que a gente tinha, né? De eu sempre estar ali com o tio Dani estudando, com a Drica e tudo mais. Então, toda vez a gente já ia pro quarto, porque a gente já sabia que ia as duas pro mesmo quarto. Eu sempre caio num quarto junto com um paulista. Legal. Sempre me colocam junto com algum outro paulista. Ah, é. O primeiro me colocou junto com o Mickey. Era eu, Mickey, aí era o Fabrício lá de Floripa. Sei. E o Paulo Mutari. Mutari. Que é... Nossa, o Paulo Não, é o Paulo é demais. fantástico. Ele falou, você fuma um? Eu fumo. Ah, eu queria trazer aqui pra gente fumar. Aí eu trouxe na cara. Não, o Paulo a gente vê demais. Aí na outra vez ficou eu, o Kaique, o perfurador, que é o Josias, e o Jonathan, que é de Minas. Aí ficou 3 paulistas e um mineiro. Ah, o Jonathan é demais também. Ele com os O Jonathan analisadores é- das nossa. fontes. Ele criando analisador com a fonte, eu achei muito legal. É, você viu, meu? Demais, Muito né? massa. Então, mas foi muito legal. Toda essa experiência que eu tive, assim, toda essa bagagem que eu tenho hoje do body piercing, eu falo, eu devo muito ao Daniel, ao Marquinhos, a Drica, a Fernanda, a Tami, porque assim, a gente foi meio que uma família, né? Que o Daniel, ele vai agregando, né? Ele vai, ó, isso aqui é fulano de tal, minha equipe é tal e tal. Então a gente acaba trocando experiência, informação, nos ajudando, né? Porque na época da pandemia foi bem isso. Tami, ó, tô precisando de uma vaga, ela vem aqui, eu venho aqui então, Tami, porque também tem vaga em tal lugar, e a gente foi se ajudando. Mas foi tenso. Agora que, graças a Deus, com a minha loja, eu espero que... A tua loja você abriu agora no meio da pandemia, agora? Então, tem 3 semanas, Bruno? É mesmo? 3 semanas. Caramba, como que foi isso? Foi abrir? assim, eu já vinha trabalhando para várias pessoas, tive a oportunidade de colar lá no Estúdio de Santa também. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho um sonho de reabrir minha loja de novo, né, com meu marido. E ele também tinha vontade de reabrir a loja dele. E aí eu falei assim, bom, a gente só precisa de um ponto. Porque eu tinha algumas coisas que eu havia guardado da minha loja na casa dos meus pais em São Roque. Então foi muito assim, a gente viu a sala, gostou da sala, no dia seguinte já estava contratando um caminhão de mudança, trazendo as coisas.
Aí trouxe meu afilhado pra me ajudar e, Bruno, vamos levantar a parede, vamos pintar. Nós pintamos, tanto que o pessoal lá brinca que eu sou pereirão, né? Que eu comecei a levantar a parede com os meninos lá e pintar, e comigo não tem tempo ruim, sabe? Eu acho que ainda mais sendo pra mim, não tinha porquê eu, né? E foi uma correria louca. Eu sei que em 3 semanas a gente montou, que o Santa foi lá, né? Você falou assim, nossa, já? Da hora. Rapidinho no Foi. estúdio. E foi mais ou menos assim, olha, tem coisa minha aqui, tem coisa minha ali, vamos pegar aqui, vamos pegar prêmio ali, vamos pegar decoração aqui, e acabou dando tudo certo. E agora só falta maquiagem, sabe? Falta pouca coisa. Só. E lá você adaptou pra fazer o cabelo também? E o piercing e a Então, tatuagem? era a ou minha vontade. Minha é vontade só o piercing era mesmo por colocar... enquanto? Por enquanto tá só a sala do fundo, que eu tô deixando ela o mais possível asséptica, eu vou fechar ela tudo certinho, de acordo com as normas. Aí tem a outra sala que é dos tatuadores, a recepção. Aí perto do banheiro eu tenho uma pia que eu quero fechar, fazer esterilização tudo bonitinho ali. E eu pensei em colocar o salão ali, porque ainda tem algumas pessoas que me pedem, né? Mas eu ainda tô meio assim. Porque ainda é uma região de bairro, que uma hora você consegue ter um nome ali, vai todo mundo lá fazer também. Mas eu também fico pensando, poxa, mas e a demanda? Se começar a ter uma procura maior de piercing, de tatu, eu gosto de atender Tem o que cliente, de suprir, receber o cliente, de conversar, de orientar. Aí aparece uma escova, aí aparece uma progressiva, aí aparece um corte, eu não vou dar conta. Lá em São Roque eu conseguia, porque eu tinha um roteiro de agendamento. Então de manhã era só salão, de tarde era mais piercing, aí de final de semana misturava tudo, né, Bruno? Eu quase ficava louca, mas o pessoal respeitava. A galera falava, não, Ni, você esticou a tinta aqui? Vai lá fazer o piercing, daqui a pouco você volta. Eu tô aqui, ó, tô tomando um cafezinho. Ah, perfeito. Então era mais tranquilo. O interior é mais Que tranquilo. o pessoal já te conhece, já tá mais em casa, assim, né? Mas Em São agora Paulo, o pessoal é mais de aqui... mídia artista. Uhum. Não, e tem a galera que pensa que piercing é pastel. É. Infelizmente. Acho que o Tem piercing é isso que nem também. um cabelo, de fato, né? Porque o cabelo, ele... Por exemplo, cortar um cabelo masculino é Sim. tanto, mas o piercing não vai ser só tanto, porque tem muita coisa atrás disso. Exato, cuidado e tudo mais, né? E é complicado. Aqui em São Paulo eu percebo que as pessoas, além de elas serem imediatistas, elas precisam dessa atenção, que elas já não têm no cotidiano delas. Seja em casa de um parente, da família, de um esposo, enfim. Às vezes a pessoa ela chega pra ti com o intuito não só de fazer o piercing, mas de desabafar, de conversar, de... E eu sinto muito isso aqui. No interior eu não sentia tanto. Embora as pessoas do interior tenham esse costume, né, esse hábito de contar da vida, de falar das pessoas e tal, mas aqui eu senti mais. Do cliente chegar pra mim e falar assim, nossa, nessa pandemia eu perdi tanta gente, assim, assado, e abrir o coração, sabe? Você falar, poxa, não, vamos lá, vamos te dar um ânimo, escolhe uma joia bonita, vamos trocar essa joia, toma um alquinho. Então, todo esse cuidado que a gente tem com o cliente, aqui eu tenho mais. Eu sinto que eu tenho... Existe essa necessidade maior, entende? Lá no interior não era tanto. E no interior a galera é meio caipira, não sabe muito conversar, então já chega, já faz e... Já vai Tchau. logo. E o que é um cliente complicado no cabelo, assim, no cabeleireiro? Ai, a gente tem até uma brincadeira dentro do estúdio, que é o cartão da psicóloga. Quando chega uma pessoa e fala assim, olha, eu tenho meu cabelo preto azulado há 10 anos e eu quero ficar loira platinada. Eita, caramba! Aí você fala assim, vai dar corte químico, a cliente não acredita. Aí você mostra o que é um corte químico no seu celular pra O cliente. que é a um cliente corte ainda- químico? O corte químico é quando você, vamos supor, sempre usou uma química, potencializou aquela química. O cabelo ele fecha as cutículas, as partículas dele com aquela química. Se você joga alguma outra química em cima, vai derreter aquele cabelo, porque é reagente. É a mesma coisa que solvente químico, entende? Então, se Uau. você pegar um descolorante, um pó descolorante e jogar em cima de um cabelo tingido de muitos anos, ele não vai clarear, e se você forçar aquele clareamento, ele Vai vai cair. quebrar. Ele vai esfarelar, vai derreter. Aí fica... Já aconteceu chiclete. com você? Graças a Deus comigo não, mas eu socorri uma vez uma cliente que foi muito engraçada. Ela chegou desesperada com papel alumínio na cabeça. Nossa, isso é com alumínio, tipo, saiu do salão e foi no Saiu, ela falou, eu sentei no lavatório, a menina começou a tirar o papel alumínio e vi meu cabelo indo junto. Aí eu falei, tá, e o que você fez? Ela, obviamente, eu saí correndo, atravessei a rua e vim Aí aqui. fora, aí correndo. Porque eu sei que você arruma. Eu, por que você não veio aqui antes? Tá ligado? E ela com o alumínio na mão e o cabelo na mão. Eu falei, moça, vamos pro lavatório. Botei ela no lavatório e vinagre. Pra cortar aquela acidificação do cabelo dela. E fui jogando vinagre. Parou de quebrar.
Eu comecei a pentear, começou a sair aquele excesso e o cabelo dela era enorme. Ficou aqui. E aí eu fui Nossa. cortando, tirando tudo que tava quebrado. Eu falei, olha, a gente vai ter que cortar. Não tem o que fazer. E Cortar, ela tipo, pra onde? Já desesperada, tava chorando. aqui. Não, aí... tava aqui. Eu subi até a altura do pescoço com um desfiado bonitinho, ficou Caramba. legal. Só que ela ficou muito Coração chateada. quebra, meu. Que tem E eu cabelo falei pra- grande e ainda é. ser por irresponsabilidade dos outros. Não, e autoestima e tudo mais. Né? É, meu. Mulher é um bicho complicado. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, bom, dá pra gente cortar, dá pra gente matizar, porque ficou um amarelo oi, né, tipo um amarelo gema. Eu falei, dá pra matizar, dá pra cortar, e aí você vai embora com seu cabelo mais ou menos saudável, né, porque recuperar totalmente eu não vou conseguir. Aí fiz lá uma sessão de cristalização no cabelo dela, de botox, enfim. Matizei e mandei ela embora. Aí ela ligou depois pra mim agradecendo com mais calma, porque ela chegou assim, afoita e foi embora afoita. Desesperada, querendo dar na cara do cabeleireiro do outro lado da E rua. ela voltou lá no outro depois? Não, nunca mais ela voltou, virou cliente minha até hoje. Mas, coitada. Imagina, meu. Foi tenso. Deu dó da menina. Mas Tadinho. você vai pintar o cabelo comprido, sai com o cabelo curto. Né? Então, aí nesse quesito... Não, se foi, ela foi hidratar o cabelo. Ela foi descolorir. Descolorir. Né? Aí nesse quesito a gente brinca. Que se a pessoa chega com preto azulado e quer descolorir, a gente dá o cartão do psicólogo pra pessoa. Porque é impossível. Vai conversar com ele primeiro pra saber se você quer isso mesmo. Porque assim, existem casos que o cabelo é grosso, o cabelo é forte, o cabelo aguenta. A gente faz um teste químico antes, a gente pega uma mecha e faz o teste da mecha. Uhum. Aguentou? Beleza, vamos fazer o resto. Mas ainda assim não deixa muito tempo. O cabeleireiro tinha passado do tempo de ação do produto no cabelo dela. E ainda assim ela tinha um cabelo preto azulado. E ela tentou descolorir para um branco. Complicado, né? Complicado. Aí a gente brinca. a gente Já fala aconteceu assim, uma já situação dessa de você ir fazer um teste só com a mecha e não dá quebrar, certo? eu oriento o cliente, eu mostro para cliente, olha, não tem condições. Já aconteceu também de eu mostrar, a cliente atravessar a rua, fazer com outro, e depois voltar e falar, putz, ó, não te escutei, agora tem como arrumar? Eu falo, tem como hidratar. Mas não Voltar tem ao o que normal fazer. não volta mais não. Não volta. Nossa, Uma vez imagina. que dá o corte químico, já era. Não... Nossa, meu. E de masculino, assim? Masculino não tem tanto problema? Tem, Tem? tem. Tipo o quê? Tem aquela galera que chega assim e fala assim, eu quero 3 em cima, 2 embaixo. Aí você fala assim, poxa, mas vamos fazer um degradê, né? Sou eu. É, Zé Então. Corubu mesmo. Eu não Aí- faço zero embaixo, do lado Você e pega, em cima. começa a fazer ali com o maior cuidado, com o maior carinho pra pessoa, ó, isso aqui é um degradê e tal, né, fica bom, combina com você, porque Não, assim, não, tira. quando a gente tem o curso, né, de visagem e tudo mais, a gente aprende a trabalhar com o rosto da Uhum. pessoa, o que fica bom pra cada pessoa, né, Uhum. de corte de cabelo. Ah, não gostei, pode passar a máquina que eu não vou me adaptar. Aí você fala, poxa. E tem também aquele cliente que volta depois de 2 dias, ó, você fez o negócio lá, não gostei, é assim, faz de novo aí, não vou pagar. Tá bom, beleza. A gente faz de novo, não tem problema. Mas pelo menos você tenta oferecer pro cliente uma coisa diferente. Como já teve cliente que eu ofereci e voltou feliz, falou, poxa, até minha mulher gostou do corte de cabelo, Ai, que entendeu? demais. Então, Uhum. né, não tem como tirar um parâmetro disso, né? Mas é Você legal. como entendedora assim, o que o meu cabelo precisaria para ficar mais bonito? Deixa eu ver. Meu cabelo é cacheado. Um botox. Não, um botoxinho a cada 6 Chapinha, meses. maluco. Um botoxinho a cada 6 meses sem puxar com prancha, só pra dar uma O que é hidratada. Botox? Botox, ele é uma carga de vitamina que a gente coloca no cabelo por meio de uma hidratação, Ah, que tem alguns casos que alisa. Se a pessoa utilizar isso daí com algum aditivo de formol, por exemplo, né, como uma progressiva, aí ele alisa. Você tá achando Isso aí. aí tem que Mas eu sempre indiquei pra cabelo cacheado e hidratação. Eu sou contra a química, eu não gosto muito. E a hidratação faz de que forma? Então, a gente utiliza um produto, o creme, que a gente fraciona, coloca no cabelo do cliente com o cabelo molhado, pra poder chupar o creme, mas geralmente usa uma touca, alguma coisa pra Aí fica um proteger, tempo lá. fica um tempo e depois lava, seca, prancha, finaliza, enfim. Ah, é só isso, é rápido. Depende, o tempo de ação do produto é de 30 a 40 minutos, dependendo do produto, né? Sim, que se sim. faz. E tem assim cliente que quer levar o produto deles pra você usar? Tem, eu não uso, não faço. Não faço porque, assim, já vi muitos casos, na internet inclusive, de pessoas que processam o salão porque levou o produto, E deu o ruim. profissional usou e deu ruim. Ah, rapaz. Deu queda de cabelo, deu... Aí eu não
Melhor não, né? Melhor não. Melhor não Mas arriscar. você já teve problema com marca que você comprou? Já tive. Tipo o quê? Já tive uma linha que era para cabelo cacheado, que fazia uma hidratação pesada, uma nutrição muito forte. E depois você lavava o cabelo e era para ficar cacheado. O cabelo da nega alisou. Eu falei, Meu e Deus do agora? céu. Aí toca pegar um produto de permanente, fazer o bigodinho todinho no cabelo dela de novo, deixar ali pra poder voltar aos cachos da pessoa. Nossa, meu, dá aquela suadeira, o coração bate Aí rápido. você liga no saque e fala assim, viu? Produto assim, assim, assado, a gente vai ver o lote. Aí a pessoa vê o lote, manda recolher na tua loja, te manda um outro produto, enfim. Mas é outra da mesma coisa. Mas a essa minha outra é uma sorte é que coisa. até hoje eu só tive problema com corte, que o cabelo, né, o cliente não gostou do corte de cabelo, voltou pra refazer e continuou sendo meu cliente, graças a Deus. E essa moça do cacheado, só. Mas Graças o que a que ele Deus. não gostou? Do corte que eu fiz, porque eu ofereci uma nova versão, uma nova imagem. Ah, tá, entendi. Né? E quem é visagista sofre muito, porque assim, a gente entra para um curso de visagem, né, para a faculdade de visagismo, você pega anatomia, fisionomia, sobrancelha, o design, marcação, ângulo, proporção, quantidade de cabelo, tipo do fio. Aí você olha aquela pessoa e fala, putz, tal corte fica bom. Uhum. Aí você oferece para a pessoa fala, é nada. Nada a ver comigo. Não É. quero. Uhum. Né? Aí pega uma revista de uma pessoa, sei lá, a pessoa é loira, com cabelo fininho, ralinho, pega lá de uma pessoa que tem um cabelo black e fala, ó, eu quero um movimento e um cacho assim. Entendeu? É. É impossível. Então a gente sempre fica naquela, tentando fazer com que o cliente entre na dança do personal hairstylist, mas geralmente a galera chega e pede pão com ovo. É triste. E, tipo, muitas pessoas chegam pra querer ter um cabelo enrolado, ondulado e querer fazer liso. Tem bastante gente que também tem liso e quer deixar enrolado? Tem, deixar eu faço crespo? muita transição. Lá É? em São Roque eu fiz muita transição. Muitas meninas que queriam sair da química porque viraram veganas ou porque já viam que o cabelo também não estava aguentando mais, de raspar e acompanhar toda aquela transição. Como uma borboleta, Uhum. né? De você ver ela careca, ela se descobrindo, cuidando do cabelo, começando a comprar alguns cremes para poder fazer a fitagem, que a gente chama, que é o apertar dos cachos para se formar os cachos. Então você começa a ver a pessoa renascendo ali, né? Com uma outra ideia, com uma outra cabeça. Então é gostoso acompanhar essa transição do cliente, né? Assim como no piercing, tem gente que está acostumado com aço, você orienta para o titânio. Aí o cliente chega para você e fala assim, nossa, cicatrizou mais rápido, tá melhor, né? Gostei, quero mais. Então, essa transição do cliente, é legal acompanhar. É muito bonito, assim, você vê o cliente tendo de volta a autoestima. E de questão de cliente chato de piercing agora. O que é um cliente chato pra você? Então, é aquela galera que chega e fala assim, aqui tem 3%. Muito, né? Então, o cliente chato ultimamente tem sido aquela galera que fala assim, não. Aquela galera que fala assim, tem 3%? 3%? Eita, porra. Aí eu falo, não, onde você viu isso, né? Aí a pessoa pega e me mostra, às vezes, ou um cartãozinho, um flyer. Não, porque fulano faz 3%. Eu falo, então, 3% não paga a joia, não paga isso, não paga. Eu já cheguei a pegar nota fiscal de joia para mostrar pro cliente, olha, essa joia é cara. E a pessoa queria que eu fizesse pelo preço de uma pessoa que não é profissional. Então, assim, o meu maior problema aqui em São Paulo, que eu vejo hoje, é a galera da promoção louca, do baratinho, da galera que não cuida nem o mínimo da biossegurança. Então, o meu maior problema tem sido os clientes que não têm a educação, né, que são ignorantes com relação à própria saúde. Em questão de valor, assim, você diz, né? E a saúde. Uhum. Porque tem cliente que chega pra mim e fala assim, viu, meu piercing tá inflamando, tá doendo, aí você tira o piercing, tá lá sem limpar há meses. Cheio de casquinha, cheio de sujeira, entendeu? Então você vê que também a pessoa não teve uma orientação ou também não procurou cuidar, né? Ou às vezes teve orientação, mas Exato. Ficou nem aí pra orientação. Exato. Então, meu maior problema hoje, assim, que eu vejo os clientes problemas mesmo do piercing, são os que pedem, choram demais no valor, que não dão valor pro nosso trabalho, que tem a galerinha que faz muito barato e não dá valor pro próprio trabalho, né? Pro estudo da gente, pro corre da gente. E eu vejo aquela galera que quer, mas não sabe cuidar, que não teve uma orientação. Ou não sabe limpar, Uhum. né? Então, é complicado. E na questão da modificação, assim, meu, já teve algum problema com o cliente, do cliente não ter cuidado? Tipo o quê? Já tive.
Já tive cliente que foi na farmácia arrancar ponto antes do tempo. Porque estava Poxa incomodado vida, com o hein? ponto. Mas Já nem chegou a falar tive- contigo ou chegou a falar contigo você chegou. não? Eu mandando mensagem perguntando Olha. de dar curso, dar workshop, acreditar que a pessoa estava preparada para aquilo e a pessoa se afobar e não ter prestado atenção no curso e falar que eu não tinha ensinado da maneira correta. Tanto que eu Uhum. não dou curso mais de modificação. Uhum. Porque eu tava dando curso só de reconstrução e o básico. E aí eu falei assim, poxa, se a pessoa não tem aquele afinco de vou ler, vou estudar, vou repassar, vou tirar dúvida, você pergunta pra pessoa, você entendeu? Aham. É, Entendeu? foda. E depois... Faz aqui, aí... e você fala, olha, Poxa cartilagem é tanto tempo com ponto, lóbulo é tanto tempo com ponto, uma língua é tanto tempo com ponto. E a pessoa não respeitar esse tempo, né? Uhum. Então eu já tive muito cliente desesperado, de tipo, olha, eu quero ir pra uma balada, eu quero tirar os pontos, eu quero colocar meu furo de brinco. Então é complicado, a pessoa antes de fazer uma modificação tem que ser orientada também, né? Então eu tenho esse costume, a pessoa vai fazer uma modificação comigo na minha loja, ou quer que eu acompanhe e tudo mais, olha, a modificação é assim, o que você vai fazer é assado, então toma cuidado com os cuidados, volta pra eu ver, me chama, me liga, né? Eu dou toda essa assistência já para não acontecer um BO lá na frente, mas sempre tem a galera que se incomoda com o ponto, que vai no amigo, que um amigo enfermeiro, um amigo dentista, entende, foi lá e mexeu no procedimento que você fez. Então aquela pessoa acaba trazendo para ela a responsabilidade, entende? De ter tirado o ponto antes do tempo, de ter se desesperado, de não saber conversar com o cliente. Então a gente fica com receio de passar essa informação, só que a gente também tem que trabalhar, né? Então, hoje eu tô bem fechada com relação a isso. Conversei bastante, até inclusive com o Ralado, que ele me orientou muito sobre isso, Tapajós. Que a gente não só faz, orienta, cuida, mas a gente tem que saber para quem a gente faz. Né? Porque tem muito cliente ingrato. Que a pessoa ela vai fazer aquele procedimento com você, não vai dar valor, vai tirar com o Zé da esquina ali o ponto e vai sair falando mal do seu trabalho. Então, esse lance da modificação a gente tem que tomar muito cuidado. Assim como a galera que vai no shopping, faz um piercing e dá certo, aí vai indica um amigo que foi em tal shopping que fez por 10, 15 reais e deu certo, e pro amigo não dá. Aí o amigo vem e fala pra gente, poxa, o meu amigo me levou lá, né, deu ruim, fica todo aquele clima chato. Então a gente também tem que, infelizmente, hoje em dia eu penso assim, tá? Eu sei que alguns colegas também pensam, a gente tem que saber pra quem a gente oferece o nosso produto, o nosso serviço. Né? Não dá pra abrir. Tanto Então assim. já aconteceu de você atender um cliente e você de fato que ele... Você vê de fato que ele não iria cuidar e você não querer fazer o trabalho? Já aconteceu um cliente que chegou pra mim e já não cuidava das perfurações, não cuidava do alargador, né? De chegar pra mim e falar, eu queria fazer uma dilatação. Eu tirava o alargador da pessoa, tava aquele requeijão. Podre. Tava aquele requeijão. Então, assim, orientar, olha, cuida assim, cuida assado. Se você não fizer os seus cuidados, eu não vou fechar seu lóbulo, porque eu sei que você não vai cuidar dos seus pontos. Então, assim, se você tem uma vivência com o seu cliente, você já tem aquela habitualidade de saber que a pessoa não cuida, não adianta fazer. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro não fazer do que ter dor de cabeça lá na frente. Uhum. Entendeu? Então, assim, se uma pessoa se propõe a fazer, é porque ela sabe dos riscos, né? E que ela tem que cuidar. Um cirurgião plástico, né? A gente vê aí casos direto na mídia, a pessoa vai e faz remoção de pele, bariátrica, faz silicone, fica com cicatriz, lipoaspiração, e tem Fica dificuldade, feio. né? E se o cliente não cuida, é pior ainda. Outro dia eu vi naquele Dr. Now, na televisão lá, que ele fez uma cirurgia de remoção de pele numa moça e a moça não cuidou. E ele teve que colocar dreno na pessoa depois, teve toda uma complicação interna. Uhum. Então, assim, se um cirurgião pode passar por isso, entende? A gente também acaba passando por isso. Seja com piercing, seja com corte de cabelo, seja se você não acompanha, né? É complicado. É verdade. E mesmo acompanhando, né? Como teve esse cliente que você tentou mandar mensagem, falar com ele, e não Foi. te respondeu, ainda foi em outra pessoa, Tirou né? com o dentista. Tirou com o dentista, poxa vida. Tirou os pontos com o dentista. Depois falou assim, não sei por que minha orelha não fechou direito, então. Ah, então. Se você tira antes do tempo, teu tecido não entende o que tá acontecendo, aquilo não vai colar, não tem como. O organismo não responde. E você já cortou língua? Já. Como foi a primeira língua que você abriu, meu?
Porque foi é legal. doideira ver ela abertona, Foi né? legal porque, assim, eu fiz alguns procedimentos junto com o tio Dani, né? Você já tinha acompanhado, assim, já tava meio acostumado. Já, Mas então... mesmo assim, a mão na massa dá uma suadeira. E eu tinha, tipo, o embasamento todo teórico e eu tinha um pouco de receio. Tanto que eu cheguei a falar um pouco dele. Ele tava terminando de ajeitar as coisas da escola, acabou que eu não consegui ir lá, né? Pra ter aquele review de novo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tinha toda a teoria, eu tinha todo o material. Eu falei assim, bom, vamos com medo mesmo, tem que começar a partir de algum ponto, né? Se a gente não faz, só que sentei com a pessoa, conversei, falei dos riscos, dos cuidados e tudo mais. Tanto que o Daniel tem até um roteiro que ele passa para os alunos dele de modificação, né? Para orientar e como conversar com o cliente, explicar. E ela super entendeu, foi super atenciosa, falou, não, eu vou fazer tudo certinho, tudo à risca. Chegou no horário, fez o procedimento, foi embora e me mandava mensagem, me mandava foto, me mandava tudo. E eu fiquei feliz, porque foi um trabalho que eu vi um resultado bacana, porque a cliente estava ali trabalhando comigo o tempo todo, sabe? Me dando respaldo para que eu não me preocupasse. Então, assim é gostoso, assim é legal trabalhar com modificação. Quando você consegue fazer a pessoa alcançar aquilo que ela gostaria e sendo consciente, né? Te dando esse retorno. Aí é bacana. É maravilhoso, né, meu? Né? E a questão do estudo, assim, do piercing, né? Você procura estudos em outras áreas também, fora de profissionais piercers? Procuro Em tanto qual que a área? doutora Luziane Borges, acho que ela já não me aguenta mais. Ela tem um grupo do Telegram de infectologia e ela sempre tá mandando uma matéria sobre infectologia, sobre asepsia, sobre Que é nessa questão da produtos. biossegurança, assim, Exato. né? Então, assim, a parte de biossegurança eu procuro bastante, a parte de biomedicina eu procuro bastante, tanto que, se Deus quiser essa pandemia dar uma segurada agora, eu pretendo voltar a estudar essa parte também. Então, assim, eu sempre me foquei tanto na parte de cicatrização com ela, na fisiologia da pele, que ela dá o curso também, quanto biossegurança. Tem um outro amigo meu profissional que é médico também, olha só, que ele vira e mexe, me manda material, orientação. Olha, orienta seus clientes agora pós-Covid, que a cicatrização ela tá um pouco mais acelerada. Quem já teve Covid pode ter uma cicatrização um pouco hipertrófica, então o sistema imune ele responde de um jeito diferente. Então isso são pesquisas, não são dados exatos, mas toma um pouco mais de cuidado, entendeu? Porque, assim, a gente vê dentro da infectologia que o Covid ele modificou muita coisa no organismo. Pessoas que já tinham predisposição a algumas doenças, foi gatilho, né? Eu mesmo já tinha predisposição a hipotireoidismo, tô até com um carocinho aqui que eu tô para fazer exame agora. Então, assim, pessoas que já tinham algumas doenças, elas... Então, a gente tem que tomar um cuidado maior. Tanto na ficha de anamnese, quanto nas perguntas. Perguntar se o cliente já foi vacinado, se ele já teve o Covid. Então, assim, eu sempre busco orientação não só para o que está acontecendo agora, mas para melhorar o meu dia a dia também. Seja num atendimento. O Javier Maidana deu um workshop agora recentemente sobre atendimento ao cliente, sobre loja e tudo mais. O Senai, procuro bastante também o pessoal do Sebrae. Então, sempre eles mandam O que você já fez material. no Sebrae? No Senai? Nossa, fiz bastante coisa no Sebrae, vamos lá. É? Curso de empreendedorismo, fiz Canvas, fiz atendimento ao consumidor, estoque, armazenagem de produto. Boa. E você pegou no geral. site lá? São cursos grátis? Tem Nossa, tem um negócio muito legal do Sebrae que eles ensinam assim. Você se cadastra no Sebrae, você tem o seu MEI legal, né? Que é o correto para todo piercing, tá, gente? Pelo amor de Deus. O MEI. Então, você tendo o seu cadastro, o seu MEI, você pode pedir uma visita de um representante do Sebrae. Então, ele vem e te orienta com, vamos dizer assim, a sua mise en place, com tudo aquilo que você precisa para orientar a tua rotina no teu espaço. Então, ele chega para você e fala assim, qual é o público que você quer atingir? O que você precisa hoje para o seu estabelecimento funcionar? Você já tem todos os equipamentos que você precisa? Você precisa de um empréstimo para poder fazer a tua loja funcionar, para comprar material e tudo mais. Então, eles ensinam desde a parte administrativa, equipamentos, a produtividade da tua loja até o consumidor final, que é o seu cliente. Isso tudo gratuito? Gratuito. Eu consumi perfeito, gratuito. meu. Entendeu? Então, assim, eles mandam por e-mail para você matéria. Eu tenho algumas coisas em e-mail também do Sebrae. Teve uma palestra que a gente foi, do que era, Bruno? Era Canvas? Não, Canvas, né? Que eles ensinam como você a criar todo um roteiro de orientação para tua rotina diária. Acesso à internet, que horário que você tem que acessar, que nem o Instagram faz, né? Só que qual o público que você vai atingir, como atingir esse público, os tipos de pergunta que você tem que fazer para o seu cliente para saber se o seu trabalho está ok.
Entendeu? Então, o Sebrae eles estão trabalhando bastante com isso. Agora, auxiliando o microempreendedor individual a ser um empresário mesmo não sendo. Uhum. Entendeu? Isso eu achei bem legal do Sebrae. Que demais, meu. Tem E bastante como que você coisa. achou isso? Então, tem uma associação comercial lá em São Roque, eu me inscrevi. Aí eles dão palestras de orientação para o comércio local e tal. E eu descobri que isso tinha aqui em São Paulo também. Então, quando eu alterei meu cadastro para São Paulo, eu recebi um e-mail falando se eu queria uma visita de um agente do Sebrae para orientação. Lógico. Entendeu? Então foi um lance bem didático, assim. Eles já começaram a me passar várias informações por e-mail e tal, até que eu agendei a visita, né? Só que eu tava num outro espaço lá ainda, que era da moça que, né? Era minha aluna lá, ela também levou o pessoal do Sebrae lá. Então tem bastante orientação, tem bastante coisa legal do Sebrae que para quem é microempreendedor vale a pena. Demais. É bem legal. E nessa questão, assim, de empreendedorismo, você já tem isso bem desde antes, né? Acho que desde que eu nasci, né? Aonde eu vou chegar minha até pergunta, de quem você puxou isso? Eu acho A sua família toda é assim? Eu acho que assim, é a teoria do achismo de novo, mas eu acredito que minha mãe, porque assim, minha mãe ela é vendedora, né? Ela foi vendedora há 20 anos na Penalty. Ela se aposentou dentro da Penalty. Minha mãe era o tipo de pessoa que você chega pra ela e fala assim, Fátima, isso aqui é tal coisa. Ela pega, vai lá e fala exatamente pro cliente o que é aquilo, a funcionalidade daquilo, e ela vende. Então chegou um ponto que ela atendia 7, 8 pessoas ao mesmo tempo na loja, né? E ela é super dinâmica. Sim. Eu admiro muito minha mãe por isso. E você tá falando com ela que ela tá atendendo ali, mas ela tá te respondendo aqui, ó. Ela é extremamente dinâmica. Então eu acho que essa parte de vendas, de como abordar o cliente, como dar atenção pro cliente, eu peguei um pouco dela. Você chegou a acompanhar ela em questão de vendas, assim? Já. Às Então vezes eu ficava você esperando ela captava sair, isso, né? Eu ficava esperando ela sair do trabalho e dava aquelas biscoitadas. Boa. E a outra parte empreendedora que eu tive, que não foi da minha família, foi na época que eu trabalhei nessa adega, né, com o seu Remo, porque o senhorzinho italiano trouxe a adega dele da Sicília pro Brasil, montou lá em São Roque, e ele fazia assim, você tem que saber o que você está vendendo. Então ele passava pra gente orientação desde da uva que era colhida no Instituto Agronômico de Campinas, número tal, até o processo final de colocar no copo, a aromatização e com o que combinava o que, né? Então, toda essa parte de apresentar a magia do produto que você está vendendo e como você oferecer isso para o seu cliente numa demanda legal, né, no know-how, veio dele. Ele que me deu esse norte. Eu tinha 13, 14 anos. Meu, qual é o seu vinho preferido? Cabernet Sauvignon. Eu gosto muito de Cabernet de Merlot. Me traduz. São uvas mais... É pro lado Bordeaux, né? Pro lado tinto. São uvas mais secas, mais... É mais um vinho seco. Né? Que eu só entendo de vinho seco, tinto, branco e... E lá eles fabricavam o vinho dos judeus, que é o Geffen. O Geffen, que é o... Eles falam que é o Kasher. Geffen para Pessach, que é o vinho judaico para a Páscoa judaica. Então ele é um vinho que era utilizado nas igrejas ali da região, que os padres compravam com eles, só que os rabinos iam lá para benzer o vinho. Então tinha uma certa época do período do ano lá que os rabinos iam benzer um vinho antes de ser envasado para poder ser vendido. Isso é bem legal também, a cultura. Esse é muito bom? Nossa, Geffen é demais. Geffen é muito bom. Quando eu for pra lá de novo... E lá é caro? Não, porque assim, as adegas eles trabalham com a venda para o distribuidor. Então, para chegar no cliente final, eles também não podem colocar um valor muito alto, né? Uhum. Então, varia muito de 15, 16, 18 reais uma garrafa de vinho para um fornecedor Caramba, final. baratíssimo. Você vê vinho bom hoje em dia no mercado é 50 reais. Aí você pega um vinho da marca deles lá, vendido aqui em São Paulo, chega a 20, ser esse 30 valor. reais, um pouco mais. Uhum. Né? Então... E na questão na produção, assim, qual que era o mais difícil de fazer? O branco ou o escuro? Do vinho eu não vou saber te dizer, porque assim, o processo de decantação, moenda, enfim, de tudo das uvas era o mesmo. Mas o que eu via que o pessoal tinha uma dificuldade a mais de fazer era a bagaceira. Porque eles tiravam o bagaço do que saía do vinho para colocar num outro processo para tirar a cachaça feita do bagaço da uva. Aí a treta era maior. Entendeu? Como que é esse processo? Então o processo era um pouco mais... Sabe? Eles quase secavam a casca, eles tiravam tudo aquilo que tinha
bom para fazer o vinho da uva e deixava a uva lá descansando para depois jogar o álcool nela para fazer todo o processo. Então, eu via que demorava mais o processo. Eu não estava ali ativamente vendo como era todo o processo, porque não dava nem tempo. Porque a gente sempre estava em feira e vendendo vinho e tal. Mas eu via a demora da fabricação. E às vezes o seu remo ele não vendia certa quantidade que o fornecedor queria, porque ainda estava produzindo, né? Tinha uma cachaça deles lá, que era cachaça coral, que era para ter a cobra dentro. Acabou que não tinha mais a cobra, mas todo mundo queria, a demanda era muito grande. Eles fabricavam absinto, pisco. Pisco chileno deles, a exportação para o Chile. Eles fazem aqui, vai pro Chile? Olha que coisa, não? Sim, é o chileno, mas faz aqui. O chileno brasileiro, né? Exato. Eles fazem aqui e mandam pra lá. Caramba, meu. Eu tomei pisco uma vez, com ilha até. Bom. É bem forte, né, meu? É bem como forte. uma vodka, né? Mas vinho, pra mim, é vinho seco. Eu não gosto de vinho doce. E era legal porque a gente ia pras feiras pra vender e chegava, olha, esse aqui é o pisco feito da uva moscatel, né? E começava a falar da uva e tal. Aí o pessoal falava, mas o que é isso? Parece vodka. Você Então a pessoa vira, tem quanto de álcool aí? Você fazia todo um roteiro, a pessoa, mas exatamente o que é isso? E nessa época que você trabalhava com vinho, você era menor de idade, né? Era. E você bebia mesmo assim? Bebia. E... Até porque a gente tem que saber o que a gente tá fazendo. Então, essa é a questão. E eles lá deixavam de boa? Não, porque assim, eu Era comprava e meio levava escondido? pra casa, né? Então, eles podiam pensar, tá levando pro pai, pra mãe. Ah, tá, mas eles não sabiam. Porque assim, vai, tá trabalhando aqui, é normal, toma um vinho aí e tal. Não, e assim, meu avô, ele sempre bebeu bastante, meu pai também, final de semana em casa, caipirinha. Às vezes eu tava lá no quintal em casa, conversando com meu avô, ele vinha, tá, filho, uma caipirinha pra você. Então é assim, entendeu? Então não tinha muito assim. Interior eu acho que a galera não pesa tanto, né, nessa questão. Interior é a pessoa mais mais liberal, né? liberal. E você pensa em fazer alguma modificação a mais em você ainda? Isso. Bom, eu tenho o meu implante, né? Você pode fechar a porta ali, por favor, mano? Eu tenho esse implante aqui que foi feito pelo Tapajós, pelo Marquinhos. E a Ebol não pretendo, que se eu fizer a Ebol, acho que minha mãe me manda embora de casa. Uhum. Minha mãe falou assim, faça tudo. Perdão, eu menos não o vi o rosto. implante. Eu tenho uma âncora aqui que o Marquinhos colocou. Que legal. Uhum. Foi um lance assim, ele tava tocando na noite, putz, preciso de um violão pra estudo. Eu falei, eu tenho um violão pra estudo, vamos lá, a gente troca a peça no violão e eu te pago o implante. Olha. Aí fui pra Caçapava, ele fez pra mim. E... Vocês fizeram a permuta eu paguei da mais peça? um pouco. Não, mais foi a peça com o violão, violão, né? foi. Aí, era um de Jorge de estudo, bonito. Uhum. Era um de Jorge. Aí levei pra ele, fiz esse daqui. Pretendo fechar mais o corpo de tatuagem, porque ainda não tenho a barriga e os joelhos, né? E a outra palma da mão. O que você tem na outra? Tem que retocar. É uma nuvem. Ah, uma nuvem? É, Ah, que legal. tem que retocar. Eu tenho o zap do truco. Eu sempre tô com o zap na mão no truco. Boa. Então, eu pretendo fazer mais tatus, talvez mais implantes. Eu tenho Scar já na coxa, que foi o Pombinho que fez pra mim. Eu tenho um símbolo do Chocorei desse tamanho. Caramba, que legal. O Santa Ele fez no acompanhou. elétrico que ele tem Nada, ou ele foi fez no removendo? bisturi mesmo. Ah, que demais. Fez no bisturi. E como que é fazer uma Scar? Então, eu morria de medo. Esses dias eu tava vendo o vídeo e eu fiquei pensando, caramba, como que deve ser a sensação mesmo? Eu morria de medo. Eu falava, meu, acho que eu nunca vou fazer um negócio É desse igual na minha vida. tatuagem? Parece. É bem... A dor é um pouquinho mais aguda, mas é... Ai, mais é forte que suportável. tatuagem? É um pouco mais aguda. Né? Ele tem, que eu fiz ele no peito. Ele tem. Então, assim, quando eu mandei o desenho pro Matheus, era pra ser feito na barriga inicialmente, né? Aí eu falei, putz, será que eu vou aguentar? Eu falei, quer saber, tô velho com essas coisas, vamos botar na coxa. Foi na coxa mesmo? Foi na coxa aqui do lado. E a cicatrização? Então, eu fiz o ink rubbing, né, que foi esfrega com tinta pra ela poder ficar preta com a tinta e tal. Sofri um pouco, porque, né, a gente depois dos 30, gente, a gente já não gosta muito de sentir tanta dor, mas vai, né? Tem mais paciência pra sentir, não. Exato. Aí ele fez, né, todo o procedimento, fiz o ink rubbing, levou em torno de 2 semanas pra fechar legal, pra levantar a queloide. E ainda assim não levantou tanto a queloide. Ele tá mais com o desenho por conta da tinta. Mas levantou um pouquinho ainda? Levantou. Porque é a perna, né, meu? É. Como que foi isso? Ela- Ele é bem mais pra baixo ou é um pouco mais pra cima, assim? Assim, mais ou menos. Aqui. E pra ficar com a roupa durante esses dias? Saia.
Só saia, né? Saia. Perfeito. Não tinha como. Só saia. E até hoje, pra agachar, às vezes eu sinto que repuxa. É que nem É o De Santa mesmo? fala que a boca dele repuxa, às vezes, quando ele Uhum. fala, né? Eu sinto que a coxa Tem dá quanto uma... tempo? Ah, que eu fiz essa escala, acho que tem um mês. Ah, tá. Foi quando ele veio aí? Foi, Foi a vez que ele gravou o episódio com a Exato, gente, eu tava então. lá no Santa, eu já tinha mandado pra ele a ideia, aí eu fiz a transferência pra ele e falei, vamos fazer. Ah, Depois que ele falou, legal. agora vai. Aí a gente usou o espaço do Santa lá pra fazer. Ah, que demais, meu. E o Santa acompanhou a minha primeira Scar gigante. E você já fez, Scar? Já fiz no Bruno, fiz Ah, é? Pô, em o alguns do Brunão. clientes meus lá também que são ótimos. A galera de Sorocaba começou a procurar pra fazer também. E o que mais o pessoal procura de desenho pra fazer assim? Dele eu fiz um símbolo celta, né? O dele foi um símbolo celta, um outro menino fez um tridente de Netuno. Eu já fiz um coração, fiz... Uma estrela eu me neguei a fazer, porque eu falei, não vai ficar legal. Olhei pra ela e falei assim, eu ainda não tô com a mão tão, mas vamos lá devagar. Que estrela... Pra tatu, estrela já é meio chato pra fazer. E se a teve pessoa não tem a alguma... técnica. Você chegou a Porque, fazer meu, um rosto? é reto. Rosto, fiz uma de fora a fora. Assim, Ah, que legal. mas não cheguei. Teve alguma que você se pegou na dificuldade? Mesmo olhando, mesmo Sim. tendo uma noção ali mais na hora de fazer? Sim, peguei um pouco de dificuldade, inclusive entrei em contato com... Eu não lembro se foi mensagem que eu mandei pra... Eu ia mandar mensagem pra... Minto, ia mandar mensagem pra Satina e na mesma semana o cliente desmarcou. Aí a gente foi lá pra Jundiaí, né, que o gato estava lá, e eu conversei com o Matheus. Ele falou, ali, usa tal bisturi assim, esse assado que tem a barriguinha que você vai fazer assim, esse... Ótimo. Olha... Uhum. Aí eu agradeci ele e falei assim, não, vou fazer. Tanto que depois eu fiz o tridente dessa forma que ele falou e ficou legal, saiu. Eu falei, olha, o segredo era a lâmina que eu não tava Qual é a sabendo. numeração? Eu tava usando a 11, ele falou pra usar 15C. 15C? Que ela tem a barriguinha, então... É. E a barriguinha embaixo, assim, né? Ai, Antes eu não- do cabinho, né? Não, não tem problema não, pô. Só não vai falar como é que corta, né? Não, não. É. Mas não tem problema, é até legal o pessoal saber, né? Pra quem já faça, ó, esse daí é legal pra mim pegar e experimentar então, e fazer, o né? Matheus, ele me deu muita luz, assim, de como fazer, de como trabalhar com a pele, esticar e tal. Uhum. E quando ele fez a minha, eu falei assim, gente, eu já era apaixonada, agora então... E é bem melhor ainda você ter um trabalho e ver um profissional tá fazendo ali em Exato. você, que você vai ter uma noção pra conseguir reproduzir em outras pessoas, né? Exato. Tanto que eu fiquei assim, falei, nossa, deve doer demais. Eu falei, Santa, me dá a mão aqui, ó. Aí eu deitada na lata, Santa segurando minha mão. Aí eu vi que tava de boa, eu falei, não, pode soltar, que eu ramelei. Não vai tudo isso. E você já tinha tatuagem em cima? Não. Era um esse lugar não, limpo era mesmo? Um lugar limpo. Ah, Um legal, meu. lugar que faltava alguma coisa, ele aproveitou. Meu, fala um pouco sobre dessa questão do Celta, você disse que gosta bastante, né? Como que é isso daí? Explica pra mim. É que assim, na época de escola, eu tive uma professora que eu adorava, admirava ela, né, a Paula Junqueira. Ela chegava toda com aquelas saias hippies indianas, não sei o que e tal, Era de sociologia? cheios do que não, era de história e História. filosofia. História e filosofia, é, perfeito, sempre é. Aí ela chegava toda, né, bruxona. Aí eu, nossa, que fantástico, coisa bonita, né? Eu achava tão bonita essas ciganas, toda essa magia, assim, da mulher que se cuida, que bota roupa diferente, que coloca um monte de colar e pedras e tal, eu achava muito bonito. E a minha avó, embora ela não fosse nem cigana nem nada, enfim, ela tinha muito cristal, muita pedra na casa. E eu achava muito bonito. E ela falava pra mim, Li, quando você quiser descarregar a sua energia, pega um cristal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, poxa, eu vou começar a procurar entender, saber o que é isso, né? E aí foi que ela me abriu. Ela falou assim, olha, Alice, você tem curiosidade? Tem um livro assim, tem um editor assado, tem um fulano assim que fala sobre tal coisa. E eu comecei a estudar um pouco da cultura celta, da cultura medieval. Comecei a acompanhar alguns eventos. O que é a cultura celta? A cultura celta seria a cultura irlandesa, nórdica, enfim. Os vikings? É. E aí eu comecei a estudar mais a parte do ocultismo que eles estudavam naquela época, né? De como trabalhar com pedra, com planta, com magia, com... Existia até um livro chamado Herbarismo, né? São todas as plantas que a gente pode utilizar para chá, para remédio, enfim. Então, a minha curiosidade foi desperta aí. Quando eu vi ela toda... Ela ia dar aula assim, gente, toda produzida. Demais. E eu achava aquilo fantástico. Por uma criança, né? Eu achava aquilo maravilhoso. E aí que eu fui
procurando saber. Tanto que quando ele me mostrou o símbolo, eu falei, não, Triscle, vamos lá, vamos fazer que eu já sei. A magia dentro disso é a medicina ou tem uma questão de magia de energia? Energética, né? Energética tem? Sim, tanto xamanista quanto, enfim, até o budista, ele usa a lei da atração, que é a energia, né? Isso. Então tudo vem dentro da energia, o herbarismo ele vem como o apoio da natureza dentro dessa energia, né? Como você utilizar a planta para cura sem precisar usar uma química, uma coisa mais evasiva, né? Porque antes, para algumas outras pessoas ignorantes da época, lá medieval, era magia, era bruxaria, né? Usar uma planta para curar algo, né? Sim. E aí eu me encantei. Minha avó também tinha muito desse lance, porque do lado do meu avô, o índio com o negro, do lado da minha avó, Silvio, uma loucura. Uhum. Então sempre tinha aquela avó que vinha benzer, que vinha ensinar alguma coisa. Então a minha avó, ela adquiriu muito conhecimento, assim. Ela secava algumas plantas, colocava no óleo. Todo mundo que se machucava na rua, né, de casa lá, ô Dona Maria, tem uma linha de caatinga de mulata para cicatrização? Caatinga de mulata, viu? É uma planta que ela pegava, secava e colocava no óleo. No óleo mesmo, esse óleo de cozinha normal. Nossa, que nome. E era funcional, cicatrizava. Uhum. Então, enfim. É isso aí, meu. Como é que tá, Yuri? Tá 1h20. Tá de boa? E, meu, antes de encerrar, eu sempre deixo um espaço pra pessoa falar à vontade, deixar um recado pra galera. Fique à vontade, sua câmera aqui, se quiser deixar um recadinho pra todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando. Eu que agradeço por ter vindo compartilhar tudo isso. Te conhecendo mais mundos aqui. Só tenho a agradecer, porque eu vi tantas pessoas, né, que eu admiro. Tio Dani, André Fernandes, enfim, uma galera que veio aqui antes e eu, nossa, o Greg me chamou, eu falei, Jesus! Logo tinha E que foi logo depois da entrevista da Sati, eu falei, nossa, gente. E eu tô ali, né, de te acompanhando. Da hora. Então, assim, o que eu tenho pra deixar pra galera é, estudem muito, não parem de estudar, né, sejam mais humanos, né, porque eu vejo uma galera que se engalfinha por besteira, que sempre tá brigando entre si, não tem necessidade. Eu acho que o conhecimento está aí, ninguém vai levar isso para o túmulo, né? A gente tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que buscar sempre ter o melhor resultado e ser bom naquilo que a gente faz. Então, meu recado é, evoluam, estudem e sejam mais ternos, que eu acho que o que mais falta, ainda mais agora com toda essa pandemia, com tudo isso que vem acontecendo, é essa ternura, essa fraternidade, essa união que a gente precisa continuar levando. Isso aí, meu. Gratidão, Li, demais. E aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, compartilha com todo mundo e dá uma maratonada nos outros vídeos. É nóis, hein? Até a próxima. Check the mic and make sure it sound right, boys.